Olá pessoal, eu queria fazer um comentário sobre a saída dos médicos cubanos daqui do Brasil, a deixada dos médicos cubanos aqui do Brasil, que inclusive é manchete de notícias que está sendo mais comentado, né, em todos os jornais, não só brasileiro, mas também assim em nível internacional. E o que na realidade assim deixa a gente mais preocupado e mais assustado com toda essa repercussão, né? E ainda mais com comentários que vêm do próprio presidente eleito, o Jair Bolsonaro. Na realidade é assim um nível de ignorância assustadora na realidade, né? Uma ignorância sem limite, para falar a verdade. Essa ignorância, é claro, ela já, como eu já disse, né? Ela já vem inclusive do próprio presidente eleito. Não entender assim a importância desse programa Mais Médico, né? Não entender assim o quanto esses médicos cubanos tiveram assim uma contribuição, um trabalho importantíssimo aqui no Brasil, é você negar a grande importância que, inclusive, a grande necessidade que boa parte da nossa população, a nossa população mais pobre aqui no Brasil, a nossa população, que inclusive é a população que está mais distante, né? Que está mais assim, mais para o interior do Brasil, não entender assim o quanto essas pessoas elas precisam, elas necessitam de um tratamento médico. Na realidade você desconsiderar totalmente o valor humano, vamos dizer assim, né? Um valor humano que essas pessoas elas precisam humanamente, né, ter condições de vida, condições de saúde, essa coisa toda. Quando surgiu, né, quando esse programa Mais Médico, o que precisa entender é o seguinte: o programa Mais Médico ele surgiu justamente porque é de praxe, inclusive aqui no Brasil, né? Você convidar médicos que de repente vão lá para aquelas regiões, vamos dizer assim, uma região amazônica, uma região bastante complicada, né? Muito afastada, regiões de difícil acesso, que possa ir lá fazer um atendimento, né? Não é só aquele atendimento que vai lá de vez em quando e depois volta, né? Isso não, né? A pessoa precisaria estar naquele local, né? Porque a saúde é muito precária. Tem lugares, por exemplo, que tem indígenas ou então descendentes de índios. Então, assim, já é sabido, inclusive já foi muitas vezes comentado a respeito disso, que você não tem, por exemplo, médicos aqui brasileiros disponíveis para poder fazer esse tipo de atendimento, né? A gente sabe que... Então aí você tem uma questão que é assim, a maneira como ou a política ela é desenvolvida, a forma como a política é desenvolvida no Brasil e a forma como a política é desenvolvida em Cuba. Aí você vê assim umas conversas, né? Por causa essa coisa assim, que eu diria assim um problema
psicológico tão assim, tão complicado, né, que afeta algumas pessoas, de modo especial quem apoiou, né, o Bolsonaro, que você não pode nem falar em socialismo nem em comunismo. Não, Cuba, né, Cuba é comunista, aquela coisa toda. E aí você sai, você chega a um ponto de sair, inclusive, do normal, né, de você perder totalmente a razão, né? E você não vê, você acaba não vendo assim o que é mais importante, né? Você fica dando assim uma importância a coisas que que não tem sentido, né? Sendo que o mais importante na realidade é o quê? É atender a população, sabe? Para que é que existe um presidente da República? Né? O que se espera de um presidente da República? Nós esperamos de um presidente da República que ele resolva os problemas, por exemplo, do nosso país. E não que ele destrua, né, nem destrua as conquistas, e nem... um presidente da República, ele precisa cada vez mais melhorar a situação da população. E aí você tem umas discussões idiotas, para falar a verdade, e uma ignorância tremenda, porque assim, vem conversas assim sobre, mas o que os médicos cubanos eles ganham, uma parte vai para Cuba, né, ou talvez até uma metade, não sei quanto, né, mas assim, vai para Cuba, não fica aqui no Brasil. Na realidade há uma parcela sim que fica no Brasil, né? Mas aí tem um detalhe assim nessa discussão, que eu diria assim, de uma ignorância tão grande, me desculpe, né, essa ignorância, essa falta de conhecimento. Porque assim, o regime político de Cuba é muito diferente do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em relação à saúde, por exemplo, aqui no Brasil, claro, nós temos o SUS, né, que é muito interessante. Mas nós temos muito atendimento particular aqui no Brasil. Em Cuba é diferente, gente. Em Cuba o atendimento da saúde, todo o atendimento da saúde em Cuba é público. E quando se fala em público, eu tenho que entender uma coisa. O SUS, tem gente que não consegue entender, o SUS não é barato, o SUS é caro. A gente sabe muito bem que qualquer tratamento de saúde é muito caro aqui no Brasil. Faz um teste para você ver. Qual remédio que você compra que é barato? Me fala. Né? Então, e sem dizer que você tem outros medicamentos assim, de maior necessidade de quem tá com câncer, de quem tá com doenças graves, que não consegue, aí tem que recorrer ao SUS para poder conseguir esse remédio. Lá em Cuba essas coisas são todas gratuitas. Cuba já foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um lugar exemplar em saúde. E um lugar onde que é considerado um dos melhores médicos do mundo. Melhores médicos do mundo. Então, quem que vai perder? Quem que está perdendo, né, com a saída dos médicos cubanos aqui no Brasil? É Cuba? É muito engraçado. Cuba! Os médicos cubanos, eles estão não só no Brasil, em torno de 62 países tem a presença dos médicos cubanos. Então, quem vai perder, e quem já está perdendo, é o Brasil. O Brasil que está perdendo. Não é Cuba. Cuba não vai perder. É uma lástima essa situação. Uma verdadeira lástima.
E aí vem gente assim com certos debates, sabe, bolsonarista. Ah, mas isso aí não é coisa do Bolsonaro, isso é coisa do Temer. Oh, coitadinhos, né? A gente tem que rir desse povo. Esse povo não sabe que nós estamos em fase de transição. Que o Bolsonaro, na realidade, ele já está agindo. Ah, Bolsonaro ele já está agindo. Junto com o Temer. Bolsonaro já está. Ou vocês acham que Bolsonaro é idiota? Bolsonaro já está preparando o caminho para poder. Quando ele assumir a presidência no dia 1º de janeiro, o caminho já está, né, mais ou menos organizado. Né? Então a gente precisa entender essas coisas. Tá? A gente precisa entender que não é apenas uma briguinha política daqui e dali, de disputa, de petista, de bolsonarista. É o Brasil que está em risco. O Brasil está passando por um perigo muito grande. E olha que quem está falando isso também são as notícias internacionais. Estou falando desse risco que o Brasil está passando. Nós estamos assim num caldeirão, um caldeirão de água, eu não sei se de água, ou talvez até de óleo fervente, aonde estamos pendurados assim em cima desse caldeirão de óleo, né? Aonde o governo ele pode ir lá e cortar as cordas e todos nós caímos dentro desse caldeirão de óleo fervente. É assim que está o Brasil. Essa é a notícia que eu queria dar para vocês, tá? Eu queria discutir com vocês. Essa lástima, essa destruição, essa coisa terrível que é a deixada dos médicos cubanos daqui do Brasil. Até outro dia. Obrigado pela atenção.